Alô, meus irmãos, meus amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um encontro do nosso estudo da série psicológica. Hoje, aqui, junto com a Guadalupe e com o Tiago, para dar continuidade ao volume 8, Vida, Desafios e Soluções. Estamos começando o capítulo 5, Significado Integral, o item Bases para a Autorrealização. Então, bem-vindos também, Guadalupe, Tiago, a todos que nos assistem, que a gente possa ter um momento especial nessa troca em cima dos elementos que a benfeitora nos traz. E é um capítulo que dá continuidade, né, ao que ela propõe a partir do capítulo 4, que é essa proposta da vida interior, que ela finaliza o capítulo 4 como um caminho para o amor e para a plenitude. E aí, então, ela entra na questão da autorrealização. Né? E ela começa falando da figura de Jesus. Né? E a afirmação dele forte, né? Vós sois deuses. Né? Então, ela começa, de uma certa maneira, com bastante impacto, né? Quando ela traz Jesus como realmente o maior, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade já conheceu, e esse entendedor da alma humana, o melhor conhecedor de psicologia, o que mais entende dos caminhos da alma humana, da nossa realidade, vai dizer que nós somos Deus. Como é que vocês recebem, né, essa notícia, né, reforçada pelo benfeitor, que a gente pode fazer tudo aquilo quanto ele faz, né? E é um desafio, é uma provocação interessante essa, né? Eu recebo essa boa nova, né, que Joana aqui reafirma, Gelson, com uma alegria no sentido de pensarmos psicologicamente o que é isso de divino que há em nós. Né? Jesus, de certa maneira, ele é uma representação da verdade, uma verdade já realizada no campo da alma e que vem nos mostrar os caminhos para essas perspectivas, né? É como se a nossa alma conspirasse por uma realização, né? Ela aspira, ela nos impulsiona. E a ideia de que Jesus traz, por meio dos seus ensinamentos, mas de forma mais profunda, por meio das suas vivências, representações dessa verdade, que se materializa na forma como age, como pensa, como reflexiona, como convida, como orienta e, por excelência, a forma como é capaz de expressar amor nos seus atos. Então, ao pensarmos, então, nesse tópico bases para uma autorrealização, me vem uma referência que ela traz, então, Jesus nessa representação, para que a gente preste atenção na figura desse amado Espírito, né, que cuida do nosso planeta, cuida dos nossos espíritos, como essa representação de alguém que já alcançou uma sublimidade no campo de realização pessoal como espírito e nos indica os caminhos pelos quais, inspirados neles, também podemos buscar a nossa autorrealização. Então, ela começa de forma muito bonita o capítulo. Né? E complementando, trazendo também dentro desse entendimento, essa questão de que Jesus vem como um exemplo para nós dessa possibilidade, desculpem, como exemplo dessa possibilidade, e ao mesmo tempo que ele é grandioso aos nossos olhos daquela época ou dessa, ele se coloca num local onde mostra que nós também podemos. Vós sois deuses. E isso, como tu bem pontuastes, né, Tiago, acho que tem essa grande diferença e importância quando ele, em todos os exemplos que ele dá de si mesmo, vivendo enquanto Jesus, homem, e das almas que ele toca mais diretamente, ele coloca no ser em si
a transformação, né? Vás e não peques mais. Né? Você quer mudar, então vem comigo, mas vem agora. Então, ele traz essa mudança que a gente pode trazer como responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, como fato de nós nos apropriarmos dos nossos potenciais e não colocar no outro a salvação, porque aí ele vai trazendo o reino de Deus, ele também está dentro de nós. E isso é muito importante, porque até hoje, tantos de nós, às vezes a gente estuda tanto, né, mesmo quem estuda, assim, essa área, muitos de nós não entendem isso, e a gente coloca lá fora algo que precisa começar conosco. Então, essa busca para a autorrealização que Joana nos traz aqui, a partir dessa frase forte, impactante, né, de Jesus, vós sois deuses, e podeis fazer tudo quanto faço, e muito mais, se quiserdes, ela vem muito ao encontro da minha perspectiva, também é muito atual do ponto de vista do que nós estamos vivendo. Né? É um momento de transição, é um momento muito denso, mas nós conseguimos transformar isso em ondas amorosas se a gente se coloca como um ser interexistencial. E a gente vai percebendo que, por mais difícil que sejam as situações, Jesus nos mostra, a partir do que Joana traz aqui, que existe uma saída. Então, eu acho muito reconfortante isso. Ao mesmo tempo que nos traz a responsabilidade, nos reconforta e diz, não, vocês conseguem, eu estou com vocês, né, e vocês conseguem, porque o reino de Deus está dentro de nós, e vós sois deuses. Eu gosto do caminho que ela vai tomando, né? Eu acho a habilidade da benfeitora ir construindo, né, o pensamento dela e trazendo, né, uma contribuição importante do ponto de vista de uma proposta psicológica. Ela começa com a proposta do Cristo e salienta, né, se quisermos, né, ou seja, né, você tá em você querer ou não. Então, ela, a partir disso, dessa fase do Jesus, ela falou, trata-se de uma proposta de desafio, ou seja, é um presente, é um desafio para seres amadurecidos psicologicamente. Ou seja, para mim poder ambicionar, como diz, além do ambiental, eu sair desse lugar infantil, sair desse lugar acomodado, sair desse lugar aonde eu ponho as minhas referências no outro, fora de mim, onde eu dependo daí do mundo, para um lugar que ela diz, né, que envolve fé e autoconfiança. Então, bem, a gente não está falando de todo mundo, gente. A gente está falando de uma condição psicológica. Chegar nesse lugar, né, que é um lugar possível para todos, envolve um amadurecimento e envolve uma consciência de si mesmo, da minha condição como filho de Deus, que posso acreditar em mim, né, e ter fé, e assumir, então, esse lugar, esse desejo de ir além, e aí poder, então, trazer no segundo parágrafo a questão, eu posso, então, me identificar com o divino, com Deus. Parece até uma heresia, né? Talvez, se ela escrevesse isso no século passado, ela ia ser queimada na fogueira, né? Como é que eu quero me identificar com Deus? Parece que é uma arrogância, mas não é. É realmente o reconhecimento da nossa filiação divina e que nós carregamos, sim, esse poder dentro de nós, né? É a confiança que nós depositamos em Deus e o reconhecimento que nós somos filhos dele, né? Então, o Jonas está dizendo que é um produto de dignidade, de auto-amor. Eu me amo, então eu posso ser que nem meu pai, né? Eu tenho em mim o DNA divino, então eu posso querer me identificar com o pai, porque sou filho do pai, né? Eu sou filho do cara. Como é que eu não posso me identificar com ele? Então, acho interessante o caminho que ela vai tomando aqui para trazer essa questão. Essa ideia
desse devir espiritual, né? A ideia, como colocou muito bem, Gelson, nos conhecermos. Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos e temos dificuldade de respondê-la. Isso nos mostra o grau de consciência que temos sobre a nossa própria realidade. Quais são as minhas perspectivas? Quais são as minhas virtudes? Né? Em que pé se encontram as bem-aventuranças representadas no Evangelho do ponto de vista de como me enxergo no exercício dessas virtudes? Como anda o meu contato com as minhas dores? Né? Como anda o meu contato com os meus problemas? Com os meus aspectos mais sombrios, difíceis, né? Que todos nós possuímos. E essa chave que ela traz de esse ser já mais maduro, mais consciente de si, ele é capaz de enxergar e é capaz de ambicionar o para além do habitual, o para além do vulgar, isso é, do comum humano. Porque, do ponto de vista de uma média, amigos, nós estamos todos em algum lugar em que muitas vezes nós nos diferenciamos das grandes massas. A questão é que se nós tomamos conhecimento da proposta espírita, nós adoramos e amamos Jesus, e estamos nos debruçando sobre, por exemplo, a proposta psicológica de Joana de Ângeles, ela está dizendo: a sua alma é capaz de entender e é capaz de vislumbrar um para além desse ordinário. Então, é possível, sim, nesse devir, transcendermos o lugar das nossas rotinas, né? De um lugar de enxergarmos a vida, muitas vezes sem expectativas. É esse para além desse comum que ela está dizendo. Nós somos capazes de chegar nesse patamar. E talvez aqui temos certeza que esse despertar do nosso divino, né, do nosso Deus interior, como ela diz, né, amplia as possibilidades de acesso a esses valores ainda desconhecidos em nós. Né? Talvez dimensões do tesouro interior que todos temos, essa palavra vai aparecer daqui a pouco, né, tesouro, mas eu gosto da metáfora que ela vai usar da faísca, porque que tem uma ideia, né, de uma metáfora do próprio espírito, né, está no livro do Livro dos Espíritos, né, a faísca, um clarão, uma chama, que sabe do seu poder de combustão. Eu sei que sou capaz, eu reconheço em mim, sinto este lugar. E isso me traz muito essa metáfora que o fogo ele tem uma ideia muito representativa das transformações, né? Das elaborações, das ressignificações, daquilo que ela diz, né? Nós somos capazes de compreendermos os nossos vícios, as nossas dificuldades, somos capazes de abrir espaços novos para que a nossa energia de vida, a energia psíquica possa fluir, né? Escorrer para caminhos novos e que nos levam a esses elevados potenciais do espírito. Todos nós podemos. A gente precisa fazer esse caminho. Interessante isso que tu trouxeste da faísca, do fogo. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando justamente o quanto é uma questão também de perspectiva, de um olhar do ser psicológico que se trabalha, porque no anedotário popular, no imaginário, né, em geral, o fogo vai para aquele lugar do fogo do inferno, do fogo das paixões, e nem sempre do fogo transformador e do fogo de uma vontade que move. Então, até nessa forma, também como o Gelson foi trazendo, como ela vai construindo, ela vai trazendo até esse olhar de que esse fogo, né, na verdade, ele é a força motora que nos movimenta justamente para uma transformação. E eu achei muito bonito quando ela traz essa questão da faísca, que, se bem, né, usado esse recurso, devora os vícios e abre espaços virgens para a instalação de elevados potenciais. Como, né, trago isso para que a gente reflita assim, como é uma questão de perspectiva, de entrega e de querer, né, como é claro que a gente sabe que isso não é tão simples e que existe toda uma dinâmica espiritual e psicológica por cada um de nós, mas como é preciso que a gente, como ela fala ali, o meu é página 66,
como é preciso que nós consigamos não nos deter no pretexto da própria fragilidade, porque no íntimo a gente prefere, e como é necessário também que a gente se empenhe em mudar, que realmente a gente acredite que pode. E aí vai aquela questão, que acho que é no Amor Imbatível Amor, não lembro, mas que ela traz, não, no Psicologia da Gratidão, eu acho, né, vocês vão poder me corrigir, o fato de que a gente, da nossa ingratidão em relação a Deus, de não se reconhecer como filho de Deus e criado à imagem e semelhança, e achar que a gente não pode, que a gente não consegue, que é inferior, né, que os outros têm potenciais e nós não. Então, como realmente ela vai nos colocando nesse lugar de que sim, né, a gente pode, nós temos essa fagulha, essa divina em nós, mas que para que tudo isso desabroche, é preciso empenho e é preciso optar. E optar nem sempre é fácil, né? Sair da zona de conforto e optar, não, eu quero mudar. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou tentar. Então, eu quero viver o que Jesus trouxe. Então, essa questão de nós realmente procurarmos dar o nosso testemunho a partir da nossa realidade é muito importante. Muitas vezes a gente para antes, se dizendo frágil, né? Não reconhecendo esse Deus interno. Se por um lado essa imagem da benfeitora é fortíssima, acho belíssima, né, dessa combustão, né, que incendeia, né, uma faísca, gera, mobiliza uma cota de energia e de transformação tão intensa que vocês colocaram. Por outro lado, né, como é difícil, como agora ele está colocando, né, abrir mão do passado. O que acontece nesse jogo, né, entre a riqueza que nos habita e essa marca divina e amorosa que nos sustenta e que nos convida para se lançar, né? Nos convida para se entregue, estou aqui, meu filho, venha que eu te espero, né? Venha que eu estou aqui para oferecer o melhor para ti. E, ao mesmo tempo, né, essa dificuldade de abrir mão daquela segurança, entre aspas, que nos identifica um lugar que já é reconhecido por nós. E que para que a gente não acredita que pode ser melhor. Né? Que a gente não acredita que... Talvez a gente possa acreditar no amor de Deus, mas a gente não acredita que ele é para nós ainda, né? Que a gente é merecedor dele. Porque ela diz, né, que com isso se cria uma lucidez para avaliar as possibilidades nossas. Então, realmente, a proposta da psicologia de Joana é uma psicologia muito favorável. Olha, se você olhar, né, se você acreditar, olhar, o caminho vai se realizar. Então, é uma aposta muito clara no nosso potencial e na crença que, como a gente pode conseguir avançar, né? Mas tem alguma coisa que esbarra ainda e tem uma interdição interna que a gente tem que vencer aí, né? Como não é, a gente tem que ter um cuidado para não literalizar isso e perceber que o avançar, às vezes, nós, espíritos, nos encontramos aparentemente em situações muito difíceis pelo olhar externo, mas isso não quer dizer que não se possa estar internamente avançando. De alguma maneira, eu me lembrei de um dos capítulos de um livro da Amélia Rodrigues, acho que é Vivendo com Jesus, onde Tiago estudava bastante, Tiago, né? Estudava bastante, mas, né, aquele Tiago lá, então, sabia muito das leis de Moisés, mas não conseguia ainda entender
sobre aquele reino de Deus que Jesus falava, e chegou em algum momento a perguntar, mas como é que é isso, né? Então quer dizer que quando a gente morrer vai ter um jardim de delícias, falou algo assim, se baseando na literatura, né, no escrito mosaico. E Jesus vai falando, então, sobre esse reino que está no nosso coração e vai trazendo justamente isso. E tem pessoas que aparentemente, aí, claro, não me lembro, né, para contar nas palavras lindas da Amélia Rodrigues, que aparentemente estão em grande sofrimento, mas que o reino de Deus já mora dentro delas e vivem de uma forma muito plena, com, Jesus, com o reino de Deus no coração, e outras que se dizem em grandes tragédias e que, na verdade, não tem nada demais, né? Só tem uma vida onde não reconhecem a realidade espiritual, e aí ou tem algum revés de alguma forma, às vezes até doença, e não se encontram em paz. Então ele vai, né, não sei contar com aquelas palavras bonitas, Jesus vai explicando para Tiago isso e falando que realmente é uma questão de postura interna, de reconhecer os valores existenciais e de se entregar a uma vida de realmente servir a Deus no sentido de entender o que é o reino de Deus no coração. E acho que isso é importante, eu trago isso porque acho que isso é importante porque eu fico pensando se às vezes, né, alguém escutando pode pensar em coisas externas, e não é disso que Jesus fala, né? Na verdade, ele fala de onde está nosso coração, e a gente vê pessoas em situações que parecem muito difíceis, que eu, né, não sei como é que eu me portaria, e que vivem plenamente a vida, né, que a gente almeja de Jesus no coração, e outras que aparentemente têm tudo, e que têm uma grande pobreza espiritual, uma grande inconsciência de sua capacidade. Então, como é importante a gente entender que não é literal isso que ele traz. Tu estava falando do coração, né? E eu lembrei de uns versos, uma canção que dizia assim, né? Vou levando assim que o acaso é amigo do meu coração, quando fala comigo, quando eu sei ouvir. Nós também precisamos estar dispostos a ouvir a vida. Estamos dispostos a reconhecer os sinais que a alma nos dá, as possibilidades de compreensão sobre nós mesmos. E ela diz, né, a fragilidade dessas almas, que a pretexto dessa própria fragilidade, às vezes, preferem serem fogos, né, bastante tênues, frágeis, ou que não aquecem, ou que não são capazes de brilhar com mais intensidade no campo das realizações. Às vezes eu penso, por exemplo, na poesia de Pablo Neruda, ou, por exemplo, no volume de produção de vários autores que a gente conhece na história, seja na psicologia, seja no campo da filosofia, e a gente vê que são almas que parecem que estão ardendo, são almas que produzem, que encontraram caminhos de significação para si. E ela vai trazer essa ideia, né, que todo ser existencial ele tem um significado, né, na qual se inscrevem, ela traz o futuro, o presente e o passado articulados da forma como o espírito se expressa na compreensão de si e que são alicerces que estruturam a vida. Então, todos nós temos o nosso passado espiritual, todos nós temos as nossas aquisições. Nós não podemos nos debelar, fugir dessas circunstâncias, porque elas são estruturantes. A partir delas, sejam conquistas ou sejam desafios ásperos da experiência de um passado, nós temos a possibilidade no presente de pensar: se posso ser mais, se eu sou capaz de avançar, de sonhar, de acreditar, porque minha alma busca isso, o futuro pode ser melhor estruturado a partir dessas potências ainda, dessas conquistas que ela fala, de perspectivas ainda não compreendidas dentro de nós. Então, o que eu vivi, pensei e senti, o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu desejo viver, né? Eu acho que essas coisas estão muito bem articuladas e muitas vezes
os espíritos dizem, né? Nós somos capazes, se acreditássemos mais em nós mesmos, de avançarmos passos significativos rumo a essa autoconsciência, essa autorrealização. Há muita timidez, há muito medo, há muita insegurança, mas o caminho de conhecer-se, de avaliar os próprios tesouros, eles são importantes para que a gente possa pensar no que somos capazes de fazer. Né? Quando Joana, no capítulo 4, trabalha o homem sensório versus o homem emocional, né? E essas emoções ainda, quando ainda vem uma condição não elaborada ainda, né? Ela retoma agora, né, com o homem fisiológico, o homem psicológico. Eu acho que tem uma questão aí importante, que se por um lado essa lucidez, né, que ela propõe aqui, né, de eu poder ter uma meta, como estou dizendo, né, o que eu quero da minha vida, o que eu almejo, o que eu aspiro, né, e eu poder realmente reconhecer que isso é viável, né, olha, aqui tem uma direção, né, do que eu quero ser para o futuro, mas mesmo que eu almeje, uma parte minha intenta, busca, se reconheça nessa, essa dimensão emocional e sensória, às vezes ela é muito forte ainda. Então eu tenho realmente essa divisão que ela coloca aqui, né? De um lado, eu estou mais consciente de mim mesmo, vislumbrando possibilidade nova. De outro lado, tem meu inconsciente, aonde eu estou tomado por marcas do meu passado, né? Que estão vivas. E aí eu tenho a lucidez cognitiva, mas eu não tenho a lucidez emocional, que é mais difícil de poder ter. Né? Porque, então, eu quero, né? Eu leio o livro aqui, eu leio o Evangelho, eu leio o que os Espíritos me colocam, e digo, puxa, que legal isso, que maravilha. Mas, emocionalmente, eu estou ainda preso às marcas que ou me gratificam, ou que, de uma certa maneira, me paralisam, seja pelo medo, pela falta de confiança. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Sair de um processo que não é só um conhecer, um despertar para uma percepção nova, mas uma condição emocional. Então, se a gente não nutrir nossas emoções com esse processo de relacionamento com o divino, se a gente não trazer Deus como uma experiência viva para dentro de nós, numa relação mais próxima, fica difícil a gente poder dar esse salto, como tu falaste, né, Tiago? Então, acho importante realmente que a experiência emocional seja trazida para perto a partir desse contato mais próximo com o divino. Isso vai muito ao encontro dessa frase que ela traz aqui, de vós sois deuses, né, e podeis fazer tudo, enfim, porque sem esse reconhecimento nosso, reconhecimento vivencial interno dessa realidade, fica difícil de colocar isso no mundo e de realmente se movimentar. Eu fiquei pensando, quando eu reli aqui a questão dos 60 mil pensamentos por dia, né? Vou ler aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Que daí o ser, então, procurando esse caminho, vai se identificar com realidades que fascinarão. Descobrirá que, em média, o ser humano experimenta 60 mil pensamentos por dia, o que demonstra a grandeza, a majestade da sua organização mental. E assim ela segue. E eu fiquei pensando o quanto disso que vocês estão trazendo, e o Gelson por último, o quanto é realmente difícil a gente romper com esses atavismos e com todo esse mundo, essa carga espiritual que a gente traz, carga no bom sentido e também no sentido
do que a gente tem que ultrapassar e transformar, né? Porque de 60 mil, tem lugares que dizem 80 mil, mas em pensamentos por dia, a gente muitas vezes acaba se apegando justamente àqueles que nos colocam patinando na encarnação, né? Por essas questões que estão sendo trazidas aqui. Então, o quanto é importante esse trabalho interno no sentido de reconhecimento mesmo, e o quanto de que a gente pode fazer diferente, e o quanto isso, por outro lado, é um trabalho, como a gente costuma dizer, de formiguinha, né? Ou como o Dr. Bezerra diz, pequenos passos, mas passos firmes, e que a gente precisa começar a se experimentar nesse lugar. Então, vamos ver como é que funciona. Mas para isso a gente tem que saber que às vezes vai errar, que às vezes vai ser difícil, para ultrapassar essas barreiras, desses atavismos, desses comportamentos que a gente tem, e pelo menos procurar se experimentar em outro lugar. Romper com essa zona de conforto, desses 60 mil pensamentos, a gente daí tenta puxar um que é melhor e ver como é que age, né? E claro, quando eu falo pensamento, a gente está falando das forças da alma como um todo, pensamento, sentimento e vontade, e sair da questão só do racional. Então, se por um lado, né, a gente traz essa questão um pouco acima ali, que ela fala que fica, então, pendendo, né, se debatendo entre o ontem e o amanhã. Se por um lado é difícil, por outro lado, vamos usar aqui a parte do pensamento, vamos supor, a gente tem 60 mil chances por dia, né? Então, que a gente aproveite de uma forma figurada 60 mil chances, né? Mas que aproveite e vá se experimentando em outro lugar, por mais difícil que seja. E nem sempre a gente faz isso, mas aí, finalizando aqui minha digressão, né? Que a gente use de novo a Joana, né? Começa de onde está. Vamos tentar, então, com o que a gente tem para agora. Não vamos pensar no que a gente errou, não vamos pensar lá em onde exatamente a gente quer chegar. Vamos ver o que nós temos de elementos hoje, sendo hoje agora, essa horinha aqui, seja a hora que for, e usar disso para começar. Mesmo que daqui a meia hora a gente, né, se atrapalhe de novo, vamos nos puxar de novo para esse nosso compromisso conosco mesmo e continuar nos empenhando. E me parece que essa é uma forma mais prática da gente realmente tentar romper com essas questões que são difíceis para todos. Né? É interessante que Joana, nesse momento, o texto, ela vai dizer que, de uma forma, está no subtexto, mas está óbvio que é um desafio e não é uma tarefa simples. E ela fala dessas realidades com as quais nós podemos nos identificar e que podem nos seduzir. Elas podem ser fascinantes, porque toda experiência que temos em vida, ela pode ter um potencial de capturar a nossa atenção, né? De nos fazer bem, né? De nos agradar, de estimularmos a busca pela repetição da experiência, né? Então, como disse muito bem, né, querida, a ideia de um pensamento e pensar numa perspectiva de memória, muitas vezes nossas memórias né, que aglutinam pensamentos, ideias, mas que trazem uma representação afetiva, emocional, elas são muito marcantes. Então, quando nós nos permitimos viver a vida, ela diz, olha, vocês terão um desafio, que é estar vivendo um mundo material, com as suas perspectivas, suas necessidades, e que envolve a ideia do ser fisiológico, mas que está em relação com esse ser psicológico, que sente, né, que pensa, que tem desejo. E ela diz, é preciso buscar uma compreensão, então, do que é um tesouro que permanece para o espírito, que qualifica a experiência de consciência para o espírito, para experiências que têm o seu valor, mas elas são um caminho para realizações mais profundas. E nesse processo de buscarmos essa análise do que é importante,
o que realmente é necessário, o que realmente permanece, ou o que muitas vezes se tornam hábitos, vícios, necessidades que deveriam ser transitórias ou ter uma utilidade no processo do nosso crescimento, se tornam estruturantes, elas se tornam muitas vezes o nosso sentido e significação de vida. Ela diz assim: é claro que isso pode acontecer, de que muitas vezes nós vamos identificar então com certas experiências e realidades que são marcantes e fascinantes, mas ela reforça a perspectiva. É importante que se faça essa avaliação, que passe a compreender a vida, né, que faça uma leitura analítica do que nós estamos pensando, para onde somos atraídos, o que mobiliza as nossas emoções, e a partir disso, a gente ir pensando filosoficamente o que tem sentido para nós. Porque ela está dizendo, nós estamos buscando as bases para a construção desse processo de nos realizarmos como espírito. E eu acho que esse processo de autoanálise, de autoleitura, de autocompreensão, ele é fundamental para que a gente possa compreender, primeiro, o que eu desejo, o que eu quero, né? Onde está o meu tesouro, onde eu aloco a realização da minha vida, né? É claro que isso é desafiador para todos nós, e isso que nos aproxima da nossa humanidade comum. Não é uma tarefa simples. Não é ler esses textos aqui e achar que o processo vai se dar com a rapidez que se espera. Mas nós precisamos fazer essa análise reflexiva sobre por onde anda o nosso coração, por onde é que anda o nosso desejo, por onde é que andam nossas expectativas, o que a gente quer para as nossas vidas. E a partir daí, fazer essa separação entre o que fascina a alma, mas que muitas vezes é um fascínio vazio, né, como um fogo de artifício, ou aquilo que é significativo e mais profundo no campo dos sentimentos e das aquisições do espírito. Né? Acho que tem duas coisas que estão falando, em especial é isso que tu está trazendo agora, né? Que tu falaste antes também, Tiago, que é a questão da insegurança e da autoafirmação de uma identidade, porque nós buscamos o reconhecimento, ou seja, esse ser que está se construindo, ele parte de referências. Então, tu se constitui de uma identidade a partir de coisas que tu reconhece que são você, né? Então, abrir mão do passado pode gerar o medo de abrir mão desse lugar que tu te reconhece. E eu não me reconheço lá ainda, então eu não sou aquele futuro, mas não tenho força de abrir mão ainda desse passado que está vivo na minha memória, como tem elementos emocionais afetivos. Então, me parece que uma das grandes questões aí que contrapõe essa busca amorosa e de confiança, de fé, que Joana coloca aqui, no sentido de tu poder realmente se te permitir ter a autoconfiança e a fé, é o medo. Contrapondo ao amor está o medo. O medo e o amor são antagônicos aqui. Então, eu tenho aqui garantia que eu tenho uma coisinha lá que me gratificou. Puxa, né? É uma coisa. Mas eu ainda não estou convencido, porque apesar da exaustão que isso me deu, do sofrimento que isso me dá, do trabalho que isso me dá, que que isso aí não é mais vantajoso, que tem um outro caminho que seja melhor. Eu ainda estou tomado por aquela sensação boa e do reconhecimento de um caminho que eu já conheço, que eu já sei, e que me confirma quem eu sou. Né? Bem ou mal, o mundo me reconhece a partir desse lugar. Então, essa desconstrução, e a vida exige isso, porque o humano da vida é um processo dinâmico de morte e vida, de mudança, né? O universo está sempre em mudança, em transformação, mas essa consciência transformadora da lagarta que vira borboleta, né? Que é uma imagem que está presente em nossa vida, né? Parece que a gente não consegue ainda
assimilar que a gente está em transformação, querendo ou não, né? Evitando ou não isso. A gente está sendo afetado, a gente está mobilizado, tem um anseio que nos move internamente. Então, a transformação vai acontecer, como está lá, né, na proposta trazida por Kardec. Há uma lei de evolução. A gente não pode estancar essa lei, mas a gente não pode surfar nela ainda, né, por esse medo, essa desconfiança ainda aqui, em relação a esse amor. Tem essa questão de transição, de travessia e transformação, como está sendo trazida aqui, desse momento, né, que eu já não me reconheço mais, já estou em crise, eu ser interexistencial, estou em crise, já vejo que existem outros valores e que eu quero muito, mas eu preciso fazer um movimento para chegar até aquele lugar. E essa transição que é muitas vezes difícil e paralisa, né? Então, essas pontes que a gente precisa criar entre quem eu já não me reconheço mais e como eu gostaria de ser, elas às vezes têm que ser tecidas nesses pequenos momentos mesmo, pequenos gestos que vão nos colocando num lugar aos poucos de transformação, porque é bem como o Gelson trouxe. A gente vai ser arrastado ou vai com consciência, então é da lei que a gente vai evoluindo. Mas nessas crises, o homem, né, nós, em plena crise, nessas crises realmente é para a gente perceber que é um momento de muito ganho, de uma mudança que é positiva, é preciso que a gente entre em contato com valores que são do ser espiritual e psicológico, que não são valores externos. Senão, a única coisa que resta é aquilo que a gente já conhece mesmo, né? E aí, a tendência é retornar para aquele local conhecido. Então, vai chegar o momento da morte, que, como ela diz aqui, é a grande devoradora da vida, que a gente vai se dar conta que o que é devorado, na verdade, são questões que, de uma forma ou de outra, passariam. Então, vai chegar um momento em que a gente vai precisar lidar com essa questão de que a verdadeira doença, a verdadeira pobreza e assim por diante, ela está ligada à não percepção desses valores espirituais, né? E aí eu fico pensando, né, como que seria menos difícil a gente fazer isso e parar, por exemplo, usar as outras pessoas como exemplos, mas não como comparação, né? E realmente seguir um caminho que, ao mesmo tempo que é de cooperação, é único, né? Eu lembro Teresinha de Jesus, que eu gosto muito, que com 24 anos já tinha não só escrito tudo que ela deixou para nós e todo esse legado de amor, mas também a época que ela estava desencarnando. E eu fico pensando, me comparando com os meus 24 anos, né? O quanto eu não tinha consciência nenhuma. E não é assim que a gente também tem que pensar, né? Que agora é outra geração, mas enfim, pensar que cada um tem seu caminho, que a gente aprenda então com os espíritos, mas entenda que são exemplos e não fique usando fatores de comparação para conosco, né? Trouxe a Terezinha, porque eu me lembro que quando eu vi a idade dela e me comparei comigo, eu pensei, nossa, não vai dar certo. E, na verdade, cada um tem seu caminho mesmo, né? A Joana vai trabalhar os 3 signos, né, querida, no final desse texto, que são muito importantes para que a gente possa pensar o viver, o que é se realizar. E são circunstâncias que ela traz que são parte da vida. A doença, que lá no início desse livro trabalhamos, lembra? A questão de doença e saúde como um fenômeno da vida, o processo de envelhecer e a questão da morte, como você citou. A doença que ela vai estar reafirmando. A doença faz parte da vida. Seja em condições provacionais, intercorrências que possam, né, chegar a nós, seja também por meio
dos dramas expiatórios, mesmo assim, ela está fazendo um convite a uma reflexão sobre novas formas de entendermos e lidarmos com o adoecer, né? Para que a gente possa, porque muitas vezes, né, amigos, lidar com doença não é fácil, não é uma situação, é desafiador para o espírito em certas condições, né? Então, e que levam às vezes a conflitos, a dificuldades, a estagnações, né? A processo até de adoecimento psicológico. Então, o convite dela é que nessa jornada da alma, em busca de realização, uma das bases de referência é que a nossa relação, agora seja com doença, com o nosso envelhecer, com a própria morte, possa passar por um processo de ressignificação dessas experiências em vida. Porque se nós formos pensar, doença, envelhecimento e morte são signos hoje em nossa cultura condenados, né? Eles são vistos como condições negativas, seja em contraposição à felicidade, seja uma contraposição que seja um sucesso de realização em vida, seja uma contraposição sobre o que é saúde, quando na verdade a própria Joana já nos falou que às vezes a própria condição da doença não evita que nós tenhamos saúde no sentido espiritual. Então, essa parte final do texto ela é muito importante e singular quanto às reflexões que ela faz sobre importantes componentes da experiência humana, que às vezes são ásperos, são difíceis, mas eles estão necessários do ponto de vista do que é o viver. Agora, interessante nessa história toda como ela está mostrando que esse embate do ser fisiológico com o ser psicológico, ele realmente é algo difícil e profundo. Porque como a gente tem essa busca de identidade, a gente está preso a essa concretude que é a matéria, né? Como a matéria ainda ela ganha um valor, e ela tem um valor muito grande mesmo, do ponto de vista da experiência humana, mas como ela nos confunde, né? Ela nos entorpece, e a gente acaba pegando ela como referência do ser. Isso que o João diz, olha, está dizendo assim, então, já que a gente tem 60 mil pensamentos por dia, procure orbitar nessa ideia de tu questionar alguns pensamentos. Por que que tu tem medo de envelhecer, de empobrecer e de morrer? Porque são medos que realmente são muito comuns na vida da gente, né? Por que que eu tenho medo de envelhecer? Por que me dá pavor a ideia de empobrecer? Então, eu acho que uma proposta muito rica e sábia dela de questionar essa identificação com essa dimensão concreta e literal da nossa realidade material. Né? Porque, com certeza, se eu me fazer perguntas, eu vou chegar em resposta. Mas só vou chegar em resposta se eu me permitir perguntar. Como é que eu vou ter resposta se eu não perguntar? Então, olha, querem ter resposta, mas primeiro tem que saber perguntar. Então, direcionem o pensamento de vocês, né, para avaliar isso, para relativizar isso. Mas, Gelson, tu tá com medo de envelhecer, cara, mas não é o corpo. O que está aí, então, nessa história toda? Né? O que tu está botando no corpo aí? Né? Tu acredita ou não que tu é um espírito? Que o teu corpo é transitório? Então, por que isso está ganhando uma dimensão de tamanho valor a ponto de te gerar ansiedade? Né? E se a gente vai avançando, a gente vai indo. Vai indo. Então, acho que a proposta aqui, né, é reconhecer realmente que há uma necessidade. E a Joana diz, bem lá quando ela começa a introduzir o assunto, ela reconhecerá a necessidade de ser pessoa e não máquina. Então, tem uma necessidade dentro de mim. E que necessidade é essa? É de ser confirmado
na minha identidade, e que essa identidade passa pelo meu corpo, por fato de eu estar envelhecendo e me parecer menos atraente, ou menos poderoso, ou menos capaz, né? E aí poder olhar para isso e poder entender onde está o meu lado interessante, a minha capacidade, os meus recursos verdadeiros. E porque, de uma certa maneira, aí a gente entra nessa questão do quanto a gente troca o amor por nós mesmos e o amor de Deus pelo amor dos outros. E a gente faz, e ela propõe lá no capítulo 4, a viagem interior, que a gente começa a fazer essa viagem interna, a gente vai realmente encontrando o caminho essencial do amor e da consciência do ser, que nos dá liberdade, capaz de transcender daí todas essas dimensões aqui que ela está colocando, da morte, da pobreza e do envelhecimento. E ela vai ser enfática. Olha, você tem medo da pobreza, mas a pior pobreza, a verdadeira, é a interior. Né? Aí ela dá um chacoalhaço na gente. É importante essa frase, quando ela traz lá no final desse parágrafo: os verdadeiros pobres perderam a razão de viver e entregam-se honestamente aos prazeres perturbadores, gostos desgastantes, aos jogos da ilusão cansativa. E não só esses são os verdadeiros pobres, aquele que abandona a si mesmo, às vezes mesmo em um jogo, outro que não esse tão abertamente, também está em uma grande pobreza espiritual, justamente por perder a conexão com Deus, que é a conexão consigo mesmo também. Então, acho isso importante lembrar, porque os verdadeiros pobres não são só aqueles que se entregam aos prazeres perturbadores, gostos desgastantes, e esses são, sim. Mas muitas vezes a gente faz jogos, o nosso ego, né, faz jogos conosco mesmo, e a gente usa de justificativas para se afastar de um processo de autodescobrimento, autorrealização e de comunhão conosco e com o divino, como se estivesse a serviço de Deus. E se a gente for olhar com mais afinco, com mais cuidado, entendendo melhor a mensagem real que Jesus nos trouxe, não é bem assim. Então, acho muito importante que esse questionamento ele seja contínuo nosso para conosco mesmo e as nossas atitudes, porque nem sempre esse jogo é tão escrachado assim de pobreza espiritual. Né? Talvez esse seja um dos grandes paradoxos filosóficos se formos pensar da vida, né? O que fazemos da vida é o que qualifica o que o que qualifica o brilhar da nossa alma, né? Então a ideia de que não é se você reencarna em uma situação de miserabilidade social ou se você reencarna numa condição de ter riqueza material ou acesso a bens com mais facilidade. É a forma como você experiencia essa experiência. É a forma como, de fato, fica sendo lapidado nesse processo. Né? Eu me recordo de uma experiência que, se não me engano, uma experiência que o Chico narrava de duas senhoras muito pobres, muito miseráveis socialmente, que davam assistência. E se quem olhasse para elas, talvez o mundo não daria nada para elas, não daria valor nenhum para elas. Mas parece que quando elas desdobravam espiritualmente, eram espíritos alegres, espíritos com uma certa lucidez, mesmo encravados numa experiência de pobreza material. Né? Então, a ideia de que o que de fato está acontecendo no campo da alma não significa que é a posição que se ocupa no mundo, né? Então,
exposições, elas são transitórias e elas podem, no campo experiencial, serem muito importantes, né? Então, é, talvez aquilo que o Sartre dizia, né? É mais o que você faz com aquilo que te acontece, que transforma você num potencial de ser uma pessoa nova, uma pessoa melhor, mais consciente. Então, é a ideia de qualificarmos, porque às vezes os grandes ricos do mundo, né, eles possivelmente podem chegar no mundo espiritual com uma pobreza espiritual imensa. Por acaso, amigos, compartilhar com vocês, hoje eu estava lendo um pouco sobre a história de Oskar Schindler, e é interessante que o filme não mostra isso. Mas quando acaba a guerra, ele sai da Alemanha e ele vai para a Argentina, onde ele vive uma situação de muita quase pobreza, não tinha nada. E ele novamente começa um processo de tentar ter condições materiais, e aí que vem, né, a riqueza da experiência de ter assistido e dado salvaguarda a tantos judeus, fez que ele fosse uma pessoa que sempre fosse protegida e buscada pelos judeus. Então ele era uma pessoa que era auxiliada, mas assim, as intermitências ou os reveses da vida nos mostram também ocasiões em que nós estamos sendo testados do campo da alma sobre, vamos ver quanto a gente consegue assimilar dessas experiências, né? A escassez, a abundância, o amor, a traição, né? O abandono, né? O apaixonamento. Acho que tudo aquilo que nos faz, nos possibilita contato com a realidade, com a vida, com o outro, pode ser, de fato, impulsionador ou não, depende da nossa posição perante a vida, como a gente, de fato, almeja ou constrói possibilidades. Né? Isso está muito bem colocado no último parte aqui do item, né, quando a benfeitora traz o último parágrafo, diz: é indispensável estar acordado, desperto para a realidade do ser, consciente das suas responsabilidades e objetivos reais nos desafios existenciais, encontrando todos os significados e desenvolvendo-se. Então, acho que é bem isso, né? A gente poder lembrar, em cada experiência da vida, né, a dimensão do ser ali presente. E extrair daí, a partir do ser, o que a vida pode nos dar. E poder, a partir disso, também dialogar de forma a que a realidade do ser, né, nessa dimensão, então, psicológica, espiritual, possa ser o lugar central da experiência, né? Mesmo que seja atravessada pelo corpo, pela pobreza, né? Como está dizendo a Tiago, independente da situação que nos coloca, a beleza ou a feiura, a riqueza ou a pobreza, são estados e experiências e condições da alma poder se experimentar. Mas não pode estar preso, identificado literalmente com essas imagens. São imagens do campo existencial, da qual nos atravessam como forma de realmente mobilizar processos internos. Mas não é isso, né? Então, acho que é bem interessante esse final aqui da benfeitora, porque é como se a gente tivesse que realmente ter essa lucidez, né? Estar acordado, que ela coloca assim, né? Dessa consciência da nossa dimensão e trazendo ela para cada momento e cada situação, para que isso possa realmente margear e fundamentar a nossa caminhada evolutiva, né? Mais alguma questão, mais alguma colocação para finalizar o nosso encontro? Rapidamente, eu gostaria de lembrar que nós falamos bastante no âmbito pessoal e começa conosco, mas até a frase é um pouco lugar comum, mas assim, se nós queremos realmente um mundo melhor, com outra vibração, esse mundo precisa começar em nós. Então, a gente precisa entender que essa transformação começa em nós e que sempre é possível fazer alguma coisa, né? Então, se a gente quer realmente outra realidade,
tem que começar conosco sempre. Né? Muito bem, é isso aí, então. Agradecemos a ti, Guadalupe, a também Tiago, por esse momento aí que brilhantam esse material trazido pela benfeitora, e que vocês possam continuar conosco. A gente agradece a colaboração também de vocês, porque esse projeto que a Mansão oferece não existe sem a colaboração das pessoas que estão aqui nos assistindo, lendo, estudando Joana junto. Então, que possamos construir esse caminho de reflexões, que isso pode redundar também realmente em uma vida mais rica para todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.